Recebam todos a paz do Senhor. Seja Deus em Cristo louvado pela oportunidade que temos de mais uma vez compartilharmos da santa palavra de Deus. É sempre uma honra louvar a Deus pela vida do apóstolo, pela vida da pastora, pela vida do Sérgio, que me fez esse convite. Hoje eu estou acompanhado, meus companheiros de estrada estão comigo hoje. Aquele ali é o Felipe, já anda comigo há alguns anos. Isaac, para quem não sabe, é filho do meu pai na fé, pastor Jefferson. Então nós somos irmãos. Meu irmão mais novo dá um trabalho, mas Jesus é bom. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 2. Se tu minha alma a Deus suplica e não recebe, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas, arrepiou, e infalíveis para ti. Pastora, você me ajuda? Você mesmo? Tem uma irmã eu não sei se é um blusão jeans, lá daquele lado lá. Isso, a senhora mesmo que levantou a mão. Corre lá, dá um abraço nela e diz: alegra a tua alma, porque a tua resposta chegou hoje. Ih, começou. Kama Sidiovarrácia. Desculpa, é que eu passei o dia todo. Levanta a tua mão, porque a nuvem acabou de chegar. Elo. Aleluia. Aleluia. Em suas promessas, que são muito ricas. Tem um negócio aqui, hein? E infalíveis pra te valer, porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenha medo, em Deus espera, porque bem ser. Eu tô sentindo Deus muito forte aqui, gente. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenha medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá, porque bem cedo Jesus virá. Me ajude. Toque a mão de duas pessoas e diga: ele vem cedo. Eu não sei se ele entendeu. Diga para ele: meia-noite ainda é cedo. Everybody say yes. Daqui a pouco nós vamos. Yes.
Mateus capítulo 2. Porque bem cedo Jesus virá. Bem cedo Jesus virá. Cristo Jesus é fiel amigo, Ele só, e nas fraquezas está comigo. Só tem algum assembleano aqui? Ele joga essa mão e diga nas lutas, vai! E nas lutas de cada, nunca me deixa só, pois Ele é o meu seguro. Se assente, senão nós vamos voar antes da hora. Eu vou pedir para o Felipe e para o Isaac se alegrar só 5 segundos, enquanto os batizados do Espírito, olha aí, ó, aleluia. Aleluia. Eu tô tentando ir, mas tem uma nuvem terrível aqui. Ei, glória! Aleluia! Terriasse, Jeviamazawa. Aleluia! Mateus capítulo 2, versículo 23. Oh my Lord! Esse moço de blusão verde aqui na minha direção, isso, cavanhaque branco, careca, o senhor mesmo, fique de pé agora, por favor. Eu quero ir, mas tem uma nuvem terrível aqui. O Espírito de Deus agora mesmo está tocando a tua pressão. O Espírito de Deus agora mesmo está dizendo, não vai infartar, não vai ter AVC. Corre lá, Sérgio, coloca a mão na cabeça dele, porque Cádio, Vanância, há um mistério terrível de Deus aqui, gente. Ah, meu Pai! Vocês sabem que eu deixo isso pro final. Às vezes eu corro disso, mas ele está me pegando pelo pescoço, gente. Mateus capítulo 2, versículo 23. O Senhor vai me perdoar, Jesus, eu preciso pregar. Glória a Jesus. Está escrito. Eu estou tremendo, irmão.
está escrito: e foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas. Ele será chamado Nazareno. E foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora escrito por intermédio dos profetas. Ele será chamado Nazareno. A minha oração é que Deus continue a falar conosco. Eu quero conversar com você essa noite sobre a geografia de Deus. Herodes o Grande morreu no ano 4 a.C. E com sua morte, seu império foi partido entre seus filhos. Um deles chamava-se Filipe e ficou com as regiões ao norte e leste, Traconites, Itureia e adjacências. O outro, por nome de Antipas, recebeu a Galileia, a Pérea como tetrarca, e Arquelau ficou com Samaria, Idumeia e a Judéia como etnarca, um título inferior ao título de rei. Arquelau tinha as mesmas características de seu pai, Herodes o Grande, sendo muito violento, sanguíneo, cruel, o que era ruim para a política da época. Os judeus desejavam, àquela altura, um rei diferente do que Herodes havia sido. No entanto, Arquelau se mostrou ainda mais cruel que seu pai, e na tentativa de impor o seu regime autoritário, ordenou uma chacina, matando mais de 3.000 judeus durante um tempo de Páscoa. Isso gerou uma revolta tão grande e popular, a ponto de judeus e samaritanos se unirem. Isso é raro. Judeus e samaritanos se uniram e foram juntos a Roma pedir que Arquelau não herdasse o trono, já que ele era etnarca e estava tão próximo de se tornar rei. É exatamente nesse tempo, entre a morte de Herodes e o início do reinado de Arquelau, que José, no Egito, recebe de Deus a ordem para voltar para Israel. Mas, ao tomar conhecimento do governo tenebroso de Arquelau, ele recebeu permissão de Deus e foi encorajado por Deus a ir habitar em Nazaré. Senhores, amados que me ouvem, dons de Deus nascem em cenários de opressão. Observem os senhores que Moisés nasceu num cenário assim. As parteiras desobedeceram a ordem de Faraó e não o mataram. Sua mãe teve que escondê-lo por 3 meses. Joás nasceu num cenário assim. Atalia mandou extirpar toda a linhagem sacerdotal da época, inclusive seu filho e sua nora. E só não matou seu próprio neto porque um sacerdote o escondeu. Sansão nasceu em um cenário assim. Os filisteus entravam em Israel e matavam crianças. Dons de Deus nascem
em cenários de opressão. Libertadores são gerados desse jeito. José foi levado por Deus ao Egito com Jesus ainda recém-nascido, pois ele já corria risco de morte. É impossível precisar com exatidão o tempo que José e Maria ficaram no Egito. Registros históricos estimam algo entre 1 e 3 anos, sendo tempo suficiente para reorganizar a vida e se estabelecer em uma outra nação. Mas quando tudo parecia estar organizado e bem, o céu surge no cenário de novo e diz: volta. José, senhores, e Maria caminhavam sobre a direção de Deus. E mesmo diante de grandes desafios, José e Maria se mantiveram obedientes às ordens que o céu lhes dava. E então voltaram para Israel. Contudo, era tempo de Arquelau. E eles decidiram habitar em Nazaré, o vilarejo mais pobre e mais esquecido da época. Amados que me ouvem, saibam dessa verdade e não esqueçam mais disso. Jesus não foi criado no luxo de um palácio, dentro de um condomínio fechado. Não. Jesus foi criado nas ruas de Nazaré, hoje uma favela. Jesus não era o filho do doutor, era o filho do carpinteiro. E não me surpreenderia se alguém achasse que ele daria para a vida errada. Porém, vivendo na contramão da expectativa de seu povo, a Bíblia diz que o menino crescia e se fortalecia, era cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Senhores, o diabo nunca conseguiu deter Jesus. Ele já nasceu perseguido, provou a luta de um imigrante, experimentou a dor da injustiça, a dor da traição, a dor de ser negado. E agora faz todo sentido a descrição de Isaías ao dizer que ele era homem de dores. Jesus sabia o que é suar o rosto. Jesus soube o que é passar uma noite em claro. Jesus soube, sentiu, viveu o que é a agonia da morte. Mas eu venho dizer-lhes que, independente de tudo isso, Jesus venceu. Ele não permitiu que Nazaré definisse a sua história, mas rompeu com as limitações do lugar em que cresceu. Na verdade, já em sua adolescência, ele dava sinais de que não se renderia às limitações de Nazaré, pois com 12 anos de idade, ele já assustava os mestres no templo, com seu domínio nas Escrituras. Jesus, senhores, carregava um dom. Se tu tens um dom, então tu não nasceu para ser um coitado. Se tu tens um dom, tu não nasceu para ser a vítima. Se tu tens um dom, então há uma preciosidade dentro de você. Se tu tens um dom, tu tens um potencial guardado aí dentro, que, sendo desenvolvido, é capaz de romper qualquer limitação geográfica. Sendo desenvolvido, esse dom em você é capaz de te levar onde ninguém da tua casa foi. Esse dom em você é capaz de mudar a tua realidade. Talvez esse dom ainda não tenha te aberto portas, mas já abençoou muita gente ao teu redor.
tu estás desenvolvendo o seu dom. Talvez esse dom é a razão de toda a perseguição até aqui. Herodes te persegue. Saul quer matar você. E o seu desejo vivendo tudo isso é adormecer esse dom. Mas o Deus que te deu o dom insiste, persiste em manter esse dom ativo. Pois eu venho no poder do Espírito despertar o dom de alguém aqui esta noite. Eu venho no poder do Espírito despertar o ministério de alguém aqui esta noite. Eu venho na autoridade da palavra repreender toda a incredulidade agora. Eu venho como um despertador de Deus, levantar um profeta aqui hoje, levantar um ministro aqui hoje, e dizer que Nazaré é uma geografia pobre, mas é a geografia adequada para despertar a chamada que há dentro de você, para despertar o dom que há dentro de você, para despertar a missão que há dentro de você, para despertar a paixão que há dentro de você. Tell somebody in the room. Diga para alguém nesta sala: não despreze o dom que há em ti. Ah, eu sinto que ele não ouviu. Diga para ele: desperta o dom que há em ti. Pastor, mas eu moro em um lugar pobre, eu moro em um lugar esquecido, eu durmo no chão, eu não tenho uma geladeira em casa, eu vivo de quentinha, eu vivo de favor. Eu sei que a vida está difícil, mas isso é a tua Nazaré despertando o dom que há em você. Come on, church. Come on. Isso é a tua Nazaré despertando o chamado que há em você, despertando a profecia que há em você. A qualquer momento ele te tira de Nazaré, ele acende a tua luz. Alguém tem que levantar a mão e dar o glória agora. Give somebody high five. Dê um tapa na mão de alguém e diga: um dom dentro de... Eu estou sentindo graça. Há um dom aí dentro. Há uma chamada aí dentro. Há uma profecia aí dentro. Há um ministério aí dentro. Há um profeta aí dentro. Nazaré nunca calou Jesus. Come on, come on. Jesus carregou o nome de Nazareno, mas não parou em Nazaré. Eu vou de novo. Eu sinto graça. Eu sinto glória no santuário, Felipe. Jesus carregou o nome de Nazareno, mas não parou em Nazaré. Eu não tenho nenhum problema de dizer que eu nasci na Chatuba de Mesquita, mas eu já não moro mais lá. Eu não tenho nenhum problema de dizer que hoje eu moro em Belfor Roxo, mas daqui a pouco eu estou saindo de lá. Eu não tenho nenhum problema se você nasceu em São João de Meriti. Você pode carregar esse nome na tua história pelo resto da tua vida, mas São João de Meriti não limita você. Se tu tens um dom, daqui a pouco ele te arra. Levante a sua mão e diga: eu tenho um dom. Eu tenho um chamado, eu tenho um ministério. Eu vim pregar para algum profeta que está sendo calado pela geografia em que está. Eu vim pregar para algum missionário, para algum homem, para algum pastor que está sendo calado pela geografia em que está. E vim dizer: desperta o dom que há em ti.
Tu tens um dom. Desperta o dom que há em ti. Os pastores da casa entendem bem o que eu vou dizer agora. Dons, Sérgio, não nascem em lugares confortáveis. Sim, eu venho de uma família de feiticeiros. Quando Deus começou a abrir os meus olhos espirituais, antes dos meus 5 anos de idade, eu já via um mundo espiritual de olhos abertos. Meu espírito às vezes saía do meu corpo. Talvez você não vá entender o que é isso, eu nem espero que você entenda. E eu nem sou muito de falar sobre isso. Com 6, 7 anos de idade, andando na rua, o Espírito de Deus soprava nome nos meus ouvidos. O Espírito de Deus me revelava coisas que era impossível eu saber. E não confunda dom com talento. Ok? Talento é tudo que está na esfera natural. A bateria que o Isaac toca é um talento. O teclado que o Felipe toca é um talento. Eu pregar para você, a arte de falar em público, é um talento. Dom não. Dom é o Espírito de Deus te revelar coisas que era impossível você saber. Quando minha casa desviou do Evangelho, minha família dizia: com o dom que ele tem, ele vai ser gigante na feitiçaria. Ele vai curar muita gente na feitiçaria. Uns diziam: tem o Oxóssi no caminho dele. Outros diziam: tem um Bara no caminho dele. Outros diziam: tem um Xangô no caminho dele. Ele tem um dom. Ele tem alguma coisa. Mas quanto mais diziam isso, mais Deus me amarrava no altar. Quanto mais eles diziam isso, glória. Mas apóstolo Luciano Regis, lá no projeto Restaurando Vida de Nilópolis, dizia: neguinho, tu vais ser um grande pastor. Nem pregava ainda, só ministrava louvor. E ele me colocava para estudar a palavra durante horas. Ele me fazia chegar antes do culto começar. Por muitas vezes eu fiquei irado com ele. Por muitas vezes eu quis matá-lo. Por muitas vezes eu quis ofendê-lo. Mas hoje eu entendo. Ele estava me amarrando no altar. Ele estava me vinculando no altar. Daqui a pouco, os dons lá da minha infância começaram a florescer de novo. Segura, Isaac. Começaram a florescer de novo. E enquanto eu estava ministrando louvor no altar, Deus começava a curar os cegos no meio da igreja. Deus começava a curar os surdos. Foi nesse tempo que eu conheci o Sérgio. O Sérgio me levava para ministrar na igreja que ele congregava, ele e Jean. E chegava o neguinho lá, magrinho, cabelinho cacheadinho, ninguém dava nada pelo neguinho, mas o neguinho carregava um dom. Não era nem diácono ainda, mas tinha um dom. E estava amarrado no altar. E quando o neguinho começava a cantar, ele lembra o que acontecia. O Espírito de Deus começava a sacudir a igreja. Graças a Deus pela vida da minha esposa. No começo, eu começando a namorar com ela, eu descia, Alexandre, do altar, e ela dizia: foi bom, né? Eu falei: foi. Ela: mas não foi você, foi o dom que Deus... Foi o dom que Deus colocou em você.
Alguns anos depois, tá esse neguinho aqui. Já rodou alguns estados desse Brasil. Já pregou em alguns grandes ministérios dessa nação. E Deus tem muito mais coisas por fazer ainda. Mas eu vim te dizer que Xangô não me prendeu. Oxóssi não me prendeu. Não me prendeu. Deus amarrou o meu dom. E agora Ele está me... Levante a tua mão e não baixe, pois eu vim dizer que o diabo não vai se aproveitar do dom que Deus te deu. Há um dom em você. Eu convido a ICDC a vir comigo por 10 segundos. 10 segundos de glória. 10 segundos de glória. 10 segundos de glória. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Eu vou contar mais 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Eu sinto de ir. Vai cair feitiço, vai cair feiticeiro, vai cair cavalo, vai cair cavaleiro. Vai. 3, 2, 1. Há um dom em você. Sabe de uma coisa, minha pastora? O diabo faz de tudo para nos calar, porque ele sabe que há um dom dentro de nós. O diabo faz de tudo para nos esconder, porque ele sabe que há um dom dentro de nós. Quando ele não consegue nos calar e nem nos esconder, ele faz de tudo para nos entristecer, para nos oprimir, para nos deprimir, para nos fazer pensar em chutar o balde e largar tudo, porque ele sabe que essa é a única forma de calar o dom que há dentro de nós. Mas eu recebi a autoridade de Deus para olhar no teu olho com muito respeito, porque eu sei a unção que a senhora carrega, e dizer que Satanás não vai calar o dom que há em ti. Eu estou embaixo de uma revelação de Deus aqui hoje. Há um dom em nós. Pregar sobre isso é um grande desafio, Isaac. Porque nós vivemos uma geração no nosso país, Senhor. Oh, meu esboço, Jesus. O Senhor tem que me ajudar. Eu preciso voltar para o esboço. Nós vivemos uma geração no nosso país que ou supervaloriza o dom ou despreza ele. Ou idolatra o dom ou despreza ele. Nós vivemos uma geração no nosso país que aonde tem alguém vendendo dom, lota. E aonde não se vende o dom, se entulha ele. Eu como pentecostal clássico, embora seja adepto da teologia batista americana, mas sou pentecostal clássico. A barba não aparenta, mas sou pentecostal clássico. Arminiano, graças a Deus. Pré-tribulacionista, graças a Deus. E se você for ficar para a grande tribulação, beijo, que ela seja muito atribulada para você.
eu não estarei mais aqui. Alguém vai estar na glória comigo? Como pentecostal clássico, eu posso dizer que as nossas igrejas pentecostais, as nossas assembleias de Deus hoje, as nossas casas pentecostais estão deixando a liturgia matar o dom. O culto tem se tornado estratégia de cold. 3 louvores, uma palavra de oferta, oração para a campanha, o pregador prega, faz apelo e acaba o culto. E se Deus levanta um profeta para dizer, por quanto? Cala ele, porque não é liturgia. Enquanto em outros lugares, fecharam a Bíblia e só dão lugar para o dom. E sabe o que me entristece? O povo vai atrás dessa parafernália. Satanás não dá dom a ninguém. E aí eu posso falar de peito aberto. Amo mãezinha, mas falo isso na cara dela muitas vezes, na cara da minha irmã e do meu pai também. Vocês têm muitos dons, mas quem deu não foi nenhum dos seus orixás, foi Deus. Eles podem até usar, mas quem deu o dom, porque a minha Bíblia diz que quando Cristo subiu aos céus, Ele deu dons aos homens. Hoje, vão atrás de lugares que vendem o dom. Quando a ideia de Cristo sempre foi o dom aliançado com a Escritura. É por isso que antes de revelar o teu dom, Ele te joga em Nazaré. Porque em Nazaré não tem holofote. Aí que você revela o seu caráter. Quando o teu dom fora do holofote. Eu desconfio, Alexandre, de um dom que só funciona no púlpito. Eu tenho amigos que sentam à mesa comigo. Apóstolo, Alexandre, Sérgio, eles sabem. Os dons que Deus me dá, fluem na mesa. Sem holofote, sem ninguém filmando, sem ninguém para dar tapinha nas costas, sem ninguém para falar que é isso, hein? Eu acredito nesse dom. Mas isso não começou aqui. Você vê o Tertuliano sendo usado hoje? Onde você estava? Lá no meu 2º ano de namoro com a Débora, quando nós andávamos 30 dias descalços. Saíamos no sol de 3 horas da tarde para ir curar doentes na rua. Pergunta para ela. Falava, vamos exercitar o dom? Vamos para a rua curar doente. Ia eu e ela. E Deus fazia várias colunas voltarem ao lugar. Vários tumores sumirem na rua. O altar não deve ser o palco do teu dom, porque dom é imã. Altar é palco da palavra. Palco do teu dom é a rua. Alguém tem que me ajudar. Come on. É lá na rua que você flui no dom. O ímpio vem e diz, eu quero isso. Estão tirando o palco da rua onde o dom deve ser exercido para colocar o dom na internet. Tira teu dom do Instagram, rapaz. Volta pra rua. Quem Felipe está aqui. Eu dirigi um culto por quase 2 anos em um grande ministério em Nova Iguaçu. E Felipe era o meu tecla lá. Quando o dom ia fluir, a primeira coisa que eu fazia era o quê? Todo mundo desliga o celular. Era ou não era? Ninguém vai filmar. Eu quebrado, arranhado. Às vezes ia de Nova Iguaçu para Banco de Areia em Mesquita, a pé.
1h20 andando. E as pessoas no culto diziam: pastor, bota isso na internet, isso vai te estourar. Eu falava: se eu fizer isso, não é Deus que me estourou, é me racianda. Eu preciso voltar para o esboço. Jesus, você tem que me ajudar. Se eu fizer isso, não é Deus que me estourou, fui eu que abri a porta. A porta que você abre, você sustenta. É por isso que algumas pessoas dizem para mim: vamos em tal lugar visitar tal igreja, vou te apresentar para tal pastor. Vamos em tal culto comigo visitar tal lugar, tal pastor precisa te conhecer. Eu falo: amigo, não vou não, porque a porta que eu abri eu tenho que sustentar. A porta que Deus abrir, não. Esse é um lugar que por muitas vezes amigos que pregavam aqui diziam: vamos lá na ICDC. Eu arranhado. O apóstolo lá dá sempre uma oferta para o pregador. Vamos lá, vou te apresentar para o apóstolo. Eu falava: não vou não. Não vou não. Um dia Deus vai me colocar lá. Porta que você abre, você sustenta. Porta que Deus abre é outra coisa. Deus nunca vai te levar em um lugar sem te dar uma mensagem para esse lugar. Nem que a mensagem que você carregue seja a sua própria vida. Sabe qual é o nosso problema hoje? A minha geração quer expor o dom. E expondo o dom, deturpa o secreto. Eu preciso voltar para o esboço. Eu vou voltar para o esboço na marra. O Senhor vai me perdoar. Eu preciso pregar. É por isso que pregar sobre dom é um grande desafio. Porque com grandes poderes... Esse ali entendeu. Com grandes poderes, amigos, grandes responsabilidades. Jovem que me ouve, eu sei que Deus te revela coisas. Eu sei que Deus te dá palavras proféticas. Eu sei que você voa no altar. Eu sei que você tem dom para curar. Mas faz um favor para a tua própria alma. Não venda seu dom. Eu demorei muito para fluir em dom no altar. Antes de fluir dom no altar, eu já fluí em dom na rua. Onde você estava? Quando eu subi a semana toda para o monte, 5 horas da manhã. Você não paga preço pelo dom que Deus te deu, porque Deus te deu de graça. O teu preço é desenvolver o dom que Deus te deu. Mas isso tem que ser feito da forma certa. Está ali, meu irmão, filho do meu pai na fé. Pergunta para ele quantas vezes eu apanho do pastor Jefferson. Até hoje, muitas vezes. Hoje eu vim despertar 2 coisas, Sérgio. O dom e a consciência. Senhores, voltei e encerrei. O livro de Mateus tem o intuito de apresentar a realeza de Jesus e apontá-lo como o Messias prometido, o descendente direto de Davi. Essa é apenas uma das diferenças entre o Evangelho de Mateus e o Evangelho de Lucas. Pois Lucas carrega o propósito de apresentar Jesus como filho do homem e homem perfeito. Em Lucas, a interpretação tradicional nos apresenta Jesus pela linha genealógica de Maria.
Mateus, porém, nos apresenta Jesus pela linha genealógica de José. O foco de Lucas é universal. O foco de Mateus é nacional. Em Lucas, nós temos um Cristo que ascende de Adão. Em Mateus, nós temos um Cristo que descende de Abraão. O intuito de Lucas é apresentar a humanidade de Cristo. Porém, o intuito de Mateus é apresentar a realeza de Cristo. E não era de se espantar que, ao adentrarem o local do seu nascimento, os magos do Oriente tenham se prostrado diante dele. Pois nos presentes que lhes deram, haviam profundas revelações, se não vejamos. O ouro apontava para a sua realeza. O incenso apontava para a sua divindade. E a mirra apontava para a sua crucificação. E então surge a pergunta que não quer calar: como um rei cresceria em Nazaré? Amados que me ouvem, Deus é especialista em levantar pessoas do absoluto nada e colocá-las em posição de destaque. É costume de Deus esconder pessoas preciosas em ambientes simples. Deus guarda homens valiosos em geografias esquecidas. E esse foi o erro de Natanael quando perguntou: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Pois eu me levantei para dizer que pode. Esse é o erro da sociedade. Eu estou sentindo de ir, Felipe. Quando passa na porta desse lugar e pergunta: pode sair alguma coisa boa de São João de Meriti? Eu me levantei para dizer que pode. Moisés era filho de escravos e Deus fez dele um libertador. Eliseu era um simples lavrador e Deus fez dele o sucessor de Elias, seu profeta. Davi era o mais novo da casa e Deus fez dele o mais célebre dos reis. Tem mais, perpetuando o seu cetro. Come on, church. Abraão era um idólatra e Deus fez dele um herói da fé. E nele são benditas todas as famílias da terra até hoje. Deus é poderoso para levantar homens espetaculares de lugares controversos. Anote isso e marca o pastor Tertuliano. Eu vou de novo. Deus é poderoso para levantar pessoas espetaculares, pessoas extraordinárias de lugares controversos. Quanto mais controverso é o teu lugar, maior é a chamada de Deus em você. Oh, eu sinto que vocês estão desanimados. Shake somebody's hand now. Chacoalhe a mão de alguém agora. Chacoalhe a mão de alguém. Eu preciso animar você agora. Eu estou sentindo de embarcar. Chacoalhe a mão de alguém agora e diga para ele: quanto mais controverso é o teu lugar, maior é a chamada de Deus em você. Quanto mais simples, quanto mais difícil é a tua realidade, maior é a chamada de Deus. Sim. Eu vim pregar em um lugar onde ninguém nasceu de berço de ouro. Glória a Deus por isso.
Você não nasceu, mas teus filhos e teus netos. Estou te dando a oportunidade de... Eu vou de novo. Eu vim pregar num lugar que ninguém nasceu. Eu adorei essa irmã de Wakanda. Ninguém nasceu em berço de ouro. Você não nasceu, mas teus filhos e teus netos não. Era para os 30 vir aqui ligar essa palavra. Você não nasceu, mas tua próxima geração vai. Eu estou começando a me animar para correr. Eu estou começando a me animar para correr. Segura, Isaac. Deixa só o Felipe comigo por enquanto. Oh. Não deixe Satanás ganhar espaço em tua mente, dizendo que Deus te esqueceu. Pois Ele sabe do potencial que você tem. Não deixe Satanás ganhar espaço em tua mente, dizendo que Deus te abandonou. Pois Ele sabe a chamada que Ele te fez. Não deixe Satanás ganhar espaço em tua mente, dizendo que Deus mentiu para você. Pois Ele sabe a responsabilidade que Ele te deu. Suas contas estão atrasadas, a promessa continua de pé. Seu aluguel não foi pago ainda, a promessa continua de pé. As coisas não estão como você queria. Essa é a realidade da tua Nazaré. Bota na mão de alguém e diga: Deus está desenvolvendo o seu dom. Simbora, Felipe. Nazaré é onde o ponto de partida nasce. Nazaré é a tua base de lançamento. Nazaré é o útero da promessa. Deus está te treinando em Nazaré, onde o sonho nasce, onde o talento é aperfeiçoado, onde o dom desperta, onde o propósito é revelado, onde o destino é definido. Eu vim dizer que Nazaré é a geografia de Deus. Nazaré é o útero da chamada. Eu vou de novo. Nazaré é o útero da chamada. Agarre a mão de alguém agora. Agarre a mão de alguém agora. Agarre a mão de alguém agora e diga para ele: tu estás no útero de Deus. Tu estás no útero de Deus. Tu estás na geografia de Deus. Diga: eu tenho uma boa notícia. Ih, não, vocês estão desanimados. Grebe o Ney babada ré. Agarre a mão de alguém e diga: eu tenho uma boa notícia. A qualquer momento a bolsa vai estourar. A qualquer momento Deus vai revelar o teu dom. A qualquer momento Deus vai revelar a tua chamada. A qualquer momento Deus vai revelar teu ministério. Alguém precisa levantar a mão para pegar o que eu vou dizer agora. O Espírito de Deus acaba de dizer no meu ouvido: a ICDC está a poucos dias de um par. Eu tenho uma palavra para essa casa. Eu tenho uma palavra para essa igreja. Esse ministério está a poucos dias de viver uma grande virada. Esse ministério está a poucos dias de viver uma grande virada. Está nascendo um tempo novo. Está nascendo um tempo novo. Está nascendo um canto novo. Uma nova chamada. Uma nova profecia.
um novo tempo. Deus está te separando para esse tempo. Vai nascer um rei daí, vai nascer um profeta daí, vai nascer alguém grande daí. Vai, vai, grab your neighbor by the hand. Agarre o vizinho pela mão agora. Agarre o vizinho pela mão agora. Diga pra ele: Nazaré não me define, Nazaré não me para, Nazaré não me trava. Eu vou me levantar agora, eu vou soltar o meu dom agora. Eu vou pra... Alguém vai, só quem vai dar o salto dessa cadeira.